constituição de descumprimento de preceito fundamental, que depois eu entro nessa questão. Então, seguindo aí a ótica da inconstitucionalidade, este erro, este vício, e tem que ser denunciado, tem que ser combatido, né, para o bem da Constituição, do próprio Estado constitucional. Bom, e os tipos de inconstitucionalidade que existem, né, são muitos, né? A doutrina traz diversas espécies ou tipos, né, de inconstitucionalidade. E as mais importantes são, já falamos aqui, a inconstitucionalidade formal ou material. A inconstitucionalidade pode ser por ação, ou seja, pela existência de uma lei contrária à Constituição, ou pela omissão, ou seja, pela falta da lei. Professor, quando é que a falta de uma lei, a omissão, ela pode gerar uma inconstitucionalidade? Quando a Constituição pede uma regulamentação de um dispositivo dela, e isso não é feito em tempo hábil. Ou seja, já temos 32 anos quase de Constituição, e tem alguns dispositivos ali que não foram regulamentados, e onde ela pede regulamentação na forma da lei, nos termos da lei. Por exemplo, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais diversos direitos, dentre eles a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de uma lei complementar que, infelizmente, até hoje o Congresso Nacional não aprovou. Ou seja, estamos diante de uma omissão inconstitucional, sem qualquer justificativa, até pelo tempo aí razoável para se criar. Sabemos que não é uma lei tão simples, mas 32 anos também pudera. Então existem ações para combater essas omissões, que são inconstitucionais. Uma delas é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a gente vai estudar mais à frente, e a outra é o mandado de injunção, que a gente não vai estudar neste vídeo, até porque se refere a remédios constitucionais, e o mandado de injunção ele é a cargo dos cidadãos, das pessoas físicas e jurídicas se protegerem, né, denunciarem ao judiciário, demonstrando o nexo causalidade entre o seu prejuízo efetivo e a falta daquela lei pedida pela Constituição. Então, cuidado, não é a omissão de construir um hospital, o Estado foi omisso em não fazer uma obra, não é essa a omissão, é a omissão normativa, ou seja, a Constituição é ferida dentro da inconstitucionalidade por omissão, quando ela pede uma regulamentação para um direito, determina que isso aconteça e isso não é feito. Então estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão que só passou a ser cuidada no Brasil com mais delicadeza a partir de 1988, com essas duas ações que são inéditas da Constituição de 88, ou seja, não havia previsão de mandado de injunção e nem de ADI por omissão nas constituições pretéritas. Bom, a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial, ou seja, toda uma lei pode ser inconstitucional, pode ser denunciada dessa forma, né? Imagina uma lei que trata de um tema proibido na Constituição, essa lei é inconstitucional, naturalmente, toda ela, mas às vezes é só uma parte desta lei, né? Ou seja, só um capítulo, só um artigo, um inciso, uma linha. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a inconstitucionalidade pode ser de uma palavra, de uma expressão, diferentemente do veto presidencial, que tem que ser de todo um dispositivo, né? Lembrando aqui que Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, chegou a revogar a palavra não para mudar o sentido de uma lei, enfim. Mas isso não é mais permitido. Para se vetar, o presidente tem que vetar todo o dispositivo, ou seja, toda a linha, ou todo o inciso, ou todo o parágrafo, pode vetar uma expressão, mas o judiciário pode, no controle de constitucionalidade, pode vetar uma palavra. Por exemplo, no Estatuto da OAB, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou uma palavra como inconstitucional, a palavra é desacato, tá? Então, só para mostrar para vocês que esse controle, ele pode ser feito a partir de um detalhe, né? Não precisa ser de toda a lei, por isso é chamado inconstitucionalidade parcial, né? Até uma questão de técnica legislativa, você evitar o desperdício de toda uma lei por conta de um artigo ou de um dispositivo. Por exemplo, a lei de crimes hediondos é constitucional, tá aí, né? Mas um artigo dela foi declarado inconstitucional pelo STF, justamente o artigo que proibia aos presos, né, dentro desse rol de crimes hediondos, como estupradores, por exemplo, homicidas qualificados, que gozasse da possibilidade de progressão, né, no seu regime, né, prisional. O Supremo entendeu que a impossibilidade que o artigo 2º dava feriria o princípio da individualização da pena, já que não se pode colocar todos esses criminosos diferentes, aí, de tipos penais diferentes, numa mesma conjuntura. Isso feriria esse princípio constitucional da individualização da pena, e por isso o Supremo entendeu que esse artigo 2º era inconstitucional, mas o restante da lei continua. E aí uma curiosidade é que, se a inconstitucionalidade é material, ela pode gerar inconstitucionalidade de toda a lei, total,
ou de parte. Eu dei os dois exemplos aí. Imagina uma lei tratando da pena de morte no Brasil, né? Regulamentando isso. Essa lei é toda inconstitucional. Mas essa lei do crimes hediondos, né, ela só errou em um ponto. Então a inconstitucionalidade material pode gerar tanto inconstitucionalidade total quanto parcial, o que não acontece com a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal sempre vai gerar uma inconstitucionalidade total. Por quê? Porque se erra na formalidade, no procedimento. Ora, se é no procedimento, é lá no quórum, nas votações, e há um erro, isso acaba contaminando toda a norma. Não tem como separar, porque as votações se dão em bloco, ou seja, não dá para você separar o que foi aprovado certo ou errado se a conjuntura é uma só. Ou seja, a inconstitucionalidade formal acaba por gerar uma inconstitucionalidade de toda a lei, tá? Porque contaminou todo o projeto e isso chegou, claro, na lei. Bom, a inconstitucionalidade pode ser direta ou imediata, se preferirem, ou indireta ou mediata. Aqui no Brasil, a inconstitucionalidade, já falamos sobre isso, admitida, reconhecida, controlada, é a direta ou imediata, ou seja, estamos falando de uma lei ou ato normativo imediatamente, diretamente vinculado à Constituição. E é contrário a ela, tem que ser controlado, deve ser controlado. E com relação à inconstitucionalidade indireta ou mediata, não deixa de ser um controle de legalidade. Por quê? Aqui no Brasil não há essa inconstitucionalidade, porque estamos falando de documentos secundários que estão abaixo das leis, por exemplo, né? Então são atos normativos que têm outro fundamento de validade antes da Constituição, já que todas as normas, claro, tiram seu fundamento da Constituição, naturalmente. Mas tem umas que tiram diretamente, que são essas que estão lá na pirâmide de Kelsen, no segundo piso, no segundo estágio, né, já pertinho da Constituição, mas na base e em estágios inferiores a esse segundo, você tem um calhamaço de documentos normativos, né, atos normativos da administração, portarias circulares, resoluções, enfim, decretos, regulamentos. Esses documentos, eles são inferiores à Constituição, claro, mas antes estão também inferiores a leis, estão no terceiro, quarto degraus, por exemplo, e assim eles não sofrem um controle de constitucionalidade, mas sim um controle de legalidade, como já antecipamos. Um outro tipo, outra classificação, digamos, outra espécie, seria a inconstitucionalidade originária, que é admitida aqui no Brasil, reconhecida e controlada, ou seja, a norma nasce com essa inconstitucionalidade, ou seja, é um vício congênito, originário, de nascença da norma. E existe a inconstitucionalidade superveniente, que não é admitida aqui. O que é a inconstitucionalidade superveniente? A lei se torna inconstitucional com o passar do tempo. Ou seja, a inconstitucionalidade superveniente, ela entende que a norma nasce constitucional e depois vira inconstitucional, que não acontece aqui no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil a inconstitucionalidade é um vício de nascença da norma, originário. Por exemplo, uma norma nasce em 1990 e em 1990 ela já tem todas as regras constitucionais para seguir. Por isso que a gente até mostra, quando fala lá da recepção, que são para leis anteriores, né, só se exige a compatibilidade material, porque a lei de 1980, 81, por exemplo, essa lei tinha outra referência, que era a Constituição de 67. Então não é justo para recepcioná-la agora que mudou a Constituição eu exigir toda uma formalidade, toda uma questão material, toda uma perfeição dessa lei. Daria para aproveitar muito poucas, isso seria um problema para o ordenamento. Então, na recepção, basta a compatibilidade material, a questão até de justiça e de economia legislativa. Entretanto, para as normas que nasceram após a nova Constituição, tem que se exigir mesmo perfeição. Por quê? Porque a lei é o único instituto que pode me obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, é um instrumento máximo da liberdade dentro do Estado de Direito, do Estado Constitucional. Então a lei é algo muito importante. Então se ela já tenha, se a lei é de 90 e já tinha uma Constituição para respeitar, já tinha como referência, é importante que ela respeite tanto as regras quanto as matérias que estão dispostas nesta Constituição. Não seria justo admitir uma lei que fere isso, né, e aproveitá-la. Por isso que a inconstitucionalidade pode demorar décadas, né, não interessa. É um vício imprescritível que chega na norma desde a sua origem. Por isso que os efeitos da decisão devem ser, via de regra, retroativos ou ex tunc, ou seja, devem voltar da decisão até o nascimento da lei, tentando eliminar todos os seus efeitos, né? A gente vai ver mais à frente que nem sempre isso é possível,
Na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem condições de flexibilizar esses efeitos, né, tornando eles não retroativos ou até futuros, prospectivos ou pro futuro. A gente vai ver mais tarde como é que funciona essa flexibilização. Então já vimos aí que dessas classificações tem duas que não são admitidas, não são reconhecidas no Brasil, não são controladas, né? Que são a inconstitucionalidade mediata ou indireta e a inconstitucionalidade superveniente. Tá? E por fim, a inconstitucionalidade por atração ou arrastamento. Que inconstitucionalidade é essa? É a inconstitucionalidade que acaba pegando por tabela outra lei. Imagina, por exemplo, uma lei que regulamenta um benefício previdenciário que não tem previsão constitucional. Essa lei é criada, ela é inconstitucional, tá? Mas isso demora para ser denunciado, né? E aí o que acontece? Surge uma segunda lei regulamentando, trazendo mais detalhamentos desse benefício previdenciário, quanto é o valor, quais as circunstâncias que ele deve ser pago ou não pago, enfim, toda a questão específica dele. Tempos depois, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, declara aquela primeira lei que instituiu o benefício como inconstitucional. O que vai acontecer com a segunda? Vai acabar sendo inconstitucional também, vai ser contaminada, vai ser atraída, vai ser arrastada para aquela situação. Essa é a inconstitucionalidade por atração ou arrastamento, que não se compara com o controle de legalidade. Cuidado, estamos falando de uma declaração de inconstitucionalidade feita para uma lei que acaba atingindo outra, tá? É uma situação realmente aí diferente, né? Muito embora tenha uma sutil diferença, reconheçamos. Gente, falando agora um pouquinho mais sobre a essência da inconstitucionalidade, pelo menos aqui no Brasil, estamos falando de um ato declaratório. Como vocês sabem, os atos declaratórios, diferentemente dos atos constitutivos, eles não constituem uma situação nova. Um casamento é um ato constitutivo, uma sociedade matrimonial se junta e a partir dali novos direitos aparecem para tanto para o casal, inclusive com regras de comportamento, enfim, inclusive com distrato, que é o divórcio, se possível. Ou seja, estamos falando de uma sociedade, de um contrato matrimonial, né? Então isso é um ato constitutivo. O casamento, a Constituição é um ato constitutivo, claro, cria novas situações, mas os atos declaratórios, eles são diferentes, porque eles não criam uma situação nova, eles reconhecem a situação pré-existente. Por isso que a gente fala em Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque esses documentos não estavam criando direitos, mas sim reconhecendo que havia direitos que pré-existiam, inclusive, ao próprio Estado, direitos naturais. Então, a inconstitucionalidade é um ato declaratório. Por quê? Porque ela não reconhece uma situação nova, ou seja, não é a partir da decisão, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que na Europa, tendo em vista a influência kelseniana, lá é um efeito mais constitutivo em muitos ordenamentos, ou seja, a partir da decisão do Tribunal Constitucional que a norma passa a ser inconstitucional, mas aqui no Brasil, seguindo a ideia americana, que nosso controle é muito mais baseado na ideia americana, aqui não. Aqui a inconstitucionalidade declarada apenas reconhece que desde a origem, desde o nascimento da norma, ela é inconstitucional. Por isso que os efeitos devem ser anulados, por isso que os efeitos são retroativos ou ex tunc, como regra. Tá? Já que nem sempre isso é possível, especialmente quando demora entre o nascimento da lei e a sua declaração de inconstitucionalidade, quando há uma série de relações jurídicas existentes ali, e a própria ideia de segurança jurídica, de boa-fé, que devem ser protegidas. O Supremo tem que ter muita cautela nessa decisão, por isso que ele pode flexibilizar a previsão para isso, tá? Desde que 2/3 dos ministros façam essa análise, essa reflexão e tendem a mudar os efeitos. Mas a regra é que os efeitos da decisão sejam realmente retroativos. Bom, a partir disso a gente chega nos dois sistemas, para depois falar um pouquinho do modelo brasileiro de controle. Mas antes, queria falar um pouquinho da classificação do próprio controle, né, para chegar na sua divisão em sistemas. Classificação do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele pode ser classificado de acordo com vários critérios, né? Não vou aqui trazer o que a doutrina traz, diversos critérios, eu vou mostrar para vocês que no fim das contas, estamos basicamente falando de duas coisas, né? Controle difuso, o controle concentrado. Estamos falando do controle americano e do controle austríaco, inegavelmente, o controle jurídico e o controle político. Mas aí a gente tem que entender essas classificações. Primeiro, o controle de constitucionalidade, ele pode ser classificado quanto ao órgão julgador, controlador. Quem é o órgão que julga, que controla essas leis, né? Esse órgão é um órgão do judiciário, é um órgão à parte, político, né? Então, existe o controle jurídico ou jurisdicional, que é esse americano, que é feito por órgãos do Poder Judiciário,
existe o controle político, né, que é feito pelos tribunais, cortes e conselhos constitucionais. Ou seja, quanto ao órgão controlador, julgador, há essa diferença entre controle jurídico ou jurisdicional e o controle político, que é justamente o controle concentrado. Ou seja, estamos diante do controle americano, perceba, e controle austríaco. Outro critério de classificação é o critério da quantidade, quantos são os julgadores, né? No caso, existe uma classificação que são vários os controladores. No caso, o controle americano é assim, ou seja, tanto juízes, todos os juízes singulares, todos os tribunais inferiores, tribunais superiores, a própria Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal aqui para nós, Suprema Corte lá dos Estados Unidos, eles fazem controle. Então, é uma pluralidade, né? Estamos falando de um controle difuso, espalhado, difundido. E de outro lado existe um órgão que só ele pode fazer de forma exclusiva, por isso que é um controle concentrado. Estamos falando de um controle feito por um só órgão, de forma não descentralizada, mas sim concentrada, centralizada em um só órgão. Por isso é o controle austríaco também. Então vocês estão percebendo que estamos falando da mesma coisa, só a partir de critérios diferentes. E aí, quanto ao objeto sendo controlado, o que está sendo controlado no fim das contas? É um direito ou é a lei? No caso americano, é o direito, ou seja, o objeto principal não é a lei é só um incidente a ser analisado, uma chamada preliminar de mérito. Então, quando você entra com uma ação, tipo um mandado de segurança, buscando defender um direito líquido e certo seu, você quer o afastamento de uma lei, no caso, né, na sua situação. Você vai colocar, antes de falar dos fatos, do pedido, né, do direito, do fundamento, né, e do pedido, você vai colocar em preliminar de mérito, da inconstitucionalidade da lei X que está ferindo o seu direito. E você pede à justiça o afastamento dessa lei do seu caso. Ou seja, percebam que a lei é usada, o controle sobre a lei, de uma forma de defesa. É uma via de defesa, de exceção, incidental, feita para proteger um caso concreto, ou seja, um direito subjetivo, diferente do controle que é feito em face da lei, em tese, que é o controle político. Ou seja, estamos falando de um controle que não tem caso concreto, de um controle que não precisa de preliminar de mérito, você já ataca frontalmente a lei, é uma análise abstrata da lei, e é feita assim, nessa situação em que a lei é o objeto principal, é uma via de ação direta, é uma via principal, é uma via objetiva, é um controle objetivo, porque não há direitos subjetivos em jogo. Quem está nessa disputa são chamados legitimados, tanto ativo quanto passivo, não estão buscando um direito pessoal, um caso concreto, uma questão subjetiva, mas sim buscando a proteção direta da Constituição. Então esses são os critérios, né, para diferenciar controle americano e controle austríaco ou político, tá? E aí existe um critério que eu queria dar uma ênfase importante aí para vocês que vão fazer a nossa prova, né, que é justamente quanto ao momento do controle. O momento, ou seja, quanto ao tempo que esse controle é feito. Ele é feito de forma prévia ou de forma posterior? Ele é um controle preventivo ou repressivo? O controle preventivo é aquele feito em face de um projeto, ou seja, é um controle prévio. Por precaução se analisa um projeto. Mas o projeto não está gerando nenhum prejuízo, mas pode gerar se for convertido em lei. E esse projeto pode ser inconstitucional. Ou seja, olha o perigo que reside nessa situação. Ou seja, o que se pretende no controle preventivo? Evitar, é uma prevenção, evitar que aquele projeto de lei que traz inconstitucionalidades possa gerar uma lei inconstitucional. Assim, a rigor, quem faz esse controle preventivo é quem está fazendo a lei, o projeto, discutindo, votando, que no caso são os órgãos políticos. Por isso que a gente pode falar, no Brasil, o controle preventivo é feito, em regra, pelos poderes políticos que nós temos, que são dois, executivo e legislativo. O legislativo começa, né, a discussão do projeto lá nas suas comissões, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, que tem em qualquer parlamento, que analisa a constitucionalidade do projeto. E nessa comissão, se ela entender, nessa discussão, se a comissão entender que este projeto é contrário, vai gerar uma inconstitucionalidade, ela pode ali mesmo rejeitar e arquivar aquele projeto. Isso é um controle de constitucionalidade preventivo, percebam, feito em cima de um projeto. Mas se isso passar pela comissão, mesmo assim, né, o plenário vai julgar isso, vai analisar, vai votar, e o plenário também é uma oportunidade para se fazer esse controle, ou seja, o projeto pode ser derrubado na votação que todos estão presentes, não é mais a comissão, mas sim o plenário. E mesmo assim isso pode passar. Muita gente não entende por que se faz tanta lei inconstitucional, né? Qual é se tem uma Constituição, porque às vezes, pessoal, há muita complexidade também. Há um desconhecimento jurídico, muitas vezes, dos nossos representantes. Existe má fé.
e existe uma complexidade, às vezes há toda uma boa-fé, há todo um conhecimento jurídico, mas tudo em tese. Quando vai para a prática, essa lei acaba agredindo a Constituição. Então, são diversas as justificativas para que aconteça, infelizmente, a inconstitucionalidade. O importante é ter um instrumento como controle efetivo, para se proteger a Constituição Federal aqui no nosso caso. Então, digamos que esse projeto passe pelo parlamento, ele sobe para a chamada fase agora constitutiva executiva. Essa primeira fase do processo legislativo é a fase de iniciativa e fase iniciadora, que deflagra o processo legislativo, tá? E existe depois a fase constitutiva, que é legislativa, como já falamos aqui, né, de comissões jurídicas e temáticas. As leis também passam por comissões temáticas, mas para nós aqui nos interessa a comissão jurídica mesmo, de Constituição e Justiça. E depois vai para a fase constitutiva executiva, ou seja, ainda não tem lei. Mesmo aprovado o projeto de lei, o projeto de lei complementar, por exemplo, pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional Brasileiro, a lei não nasceu ainda, porque o projeto precisa ser sancionado. Sanciona-se, veta-se, projeto, perdão. Então, digamos que o presidente, em vez de sancionar, ele tem 15 dias para isso, ele faz vetar o projeto. O veto do presidente ao projeto é um controle preventivo, porque é um projeto, né, e ele está controlando, evitando que aquele projeto vire uma lei. Mas cuidado, o veto, que tem várias características, né? O veto ele é formal, é por escrito, em forma de mensagem presidencial. O veto pode ser total ou parcial, mas como lembramos, se for parcial tem que ser todo um dispositivo. O veto tem que ser motivado, e há duas razões nessas motivações aí, e uma delas que nos interessa. O veto, controle e constitucionalidade preventivo do presidente da República, que no caso, o chefe do executivo, ele é o veto jurídico, ou seja, em face da inconstitucionalidade, ou seja, o presidente deixou de sancionar, ou seja, vetou por questões de inconstitucionalidade, e vai justificar. O veto é sempre motivado, é sempre justificado. Se ele vetar por outra razão, por exemplo, razão política, aí que ele nem entra no mérito da Constituição, enfim, apenas entende que aquele projeto não é oportuno, este controle este veto não é controle de constitucionalidade, né? É outro tipo de controle, enfim, um controle político aí, mas não de constitucionalidade. Então tem que ser o veto jurídico, tá? Bom, e o presidente... e o veto também é superável, ou seja, o Congresso que dá a palavra final. Então o Congresso Nacional vai analisar o veto e, por maioria absoluta, pode derrubar este veto presidencial. Digamos que derrube. Ao derrubar o veto presidencial, supre a não sanção, ou seja, nasce a lei. A derrubada do veto tem o mesmo efeito da sanção ao projeto, ou seja, faz nascer a lei, que será promulgada e publicada para que os destinatários possam ter conhecimento e ela seja obrigatória, né? A questão de existência, validade, vigência e eficácia da norma. Isso é a chamada fase complementar do processo legislativo, que alguns autores até nem falam que é uma fase do processo legislativo, porque já nasceu a lei, mas obviamente ela precisa ser promulgada e publicada. E aí, se isso aconteceu, e como acontece, o último refúgio é o Poder Judiciário, que vai fazer o controle repressivo, ou seja, vai analisar agora a lei. E assim ele precisa ser provocado. Como nós sabemos, o Judiciário tem 3 características básicas, né? Ele age por provocação em regra, ou seja, tem que ser provocado, tem que chegar a ação a ele para garantir a sua imparcialidade, né? Ou seja, que ele não procure as partes, mas sim seja procurado.